Galerinha, show do canal Biofortes. Hoje o tema da nossa videoaula é sobre a doença mais cobrada nos vestibulares. Que é ela? A dengue. Dengue é uma doença típica de regiões tropicais. Por quê, professor? Porque ela precisa de um vetor para ser transmitida. E esse vetor é o mosquito que habita essas regiões tropicais do nosso planeta. Quando se fala de doença, você deve ter em mente 3 pontos. Quem causa a doença, ou seja, o agente etiológico, como é que essa doença é transmitida, ou seja, a forma de contágio dessa doença e as medidas profiláticas, as medidas para evitar a doença. Vamos falar sobre dengue. Dengue tem como agente etiológico, ou seja, o agente causador, um vírus. Vamos detalhar o vírus da dengue. O vírus da dengue, pessoal, ele é um vírus de RNA cadeia positiva. Ele é um vírus envelopado. Você lembra que todo vírus tem material genético, uma cápsula proteica, mas tem vírus que tem um envelope lipoproteico que deriva da membrana plasmática da célula hospedeira, como é o caso do vírus da dengue e também do vírus da febre amarela, o Covid, o vírus causador da Covid-19, vírus do resfriado, vírus da gripe, vírus HIV, são vírus envelopados. Esse vírus da dengue, ele pertence à família Flavivírus. Então vamos lá, quem causa a dengue é um vírus, não é um mosquito. É comum em vestibular a gente ver a seguinte frase: o mosquito causador da dengue. Pessoal, o mosquito ele não é o causador, ele é o transmissor, ele é o vetor. Por falar em vírus da dengue, existem 4 tipos de vírus da dengue. Dengue vira 1, 2, 3 e 4. Professor, qual desses 4 tipos de vírus causa a dengue hemorrágica? Pessoal, não tem isso. Qualquer um dos 4 pode promover a dengue hemorrágica. Na verdade, a dengue hemorrágica se diferencia da dengue clássica pelos seus sintomas, justamente pela queda brusca da quantidade de plaquetas, que eu vou já falar para vocês sobre isso, tá bom? Antes, vamos falar sobre o vetor, sobre o transmissor. O transmissor, pessoal, é a fêmea que a gente apaga é com o dedo mesmo, tá bom? É a fêmea do mosquito Aedes aegypti, o Aedes aegypti. Vamos dar aqui uma aulazinha para vocês, rapidão, um flashback sobre taxonomia. Aqui é o nome científico do indivíduo, né? No caso do mosquito. O primeiro nome com inicial maiúscula corresponde ao gênero e o segundo nome com inicial minúscula não é a espécie, é o epíteto específico, escrito em destaque, no caso aqui sublinhado. Se eu pegar o primeiro nome, que é o gênero, e o segundo nome, que é o epíteto específico, eu tenho a espécie. Para serem da mesma espécie, os indivíduos têm que cruzar e gerar descendentes férteis. Como foi cobrado no Enem, os indivíduos devem manter fluxo gênico. Professor, eu não estou entendendo por que é a fêmea que pica. Galera, porque assim, realmente biologia é complicado, porque não é pica. Então a pessoa geralmente associa com o macho, mas galera, não é. Quem transmite, quem pica é a fêmea. Eu vou explicar para vocês. Tanto o macho quanto a fêmea, eles se alimentam de seiva vegetal, ou seja, do açúcar vegetal. Eles vão lá no vegetal, picam e tiram o açúcar do vegetal. Só que quando o macho cruza com a fêmea para poder ovular e ser fecundada pelo macho, ela precisa de uma dieta rica em proteínas. E onde é que ela vai encontrar essa dieta? Em alimentos, como no caso sangue. O sangue de qualquer animal, não só o sangue humano, mas de qualquer animal ela vai picar e vai tirar, né, um alimento ali rico em proteínas. Por isso que é a fêmea que pica. Professor, é somente o Aedes aegypti? Não. Existe no meio, que o Aedes aegypti ele é urbano, mas no meio silvestre, na floresta, existe um outro Aedes, que é o Aedes albopictus. Repita, Aedes albopictus. Então, nenhuma questão de vestibular, se vier dizendo que somente a dengue é somente transmitida pelo Aedes aegypti, na cidade sim, mas no campo, na floresta, ele pode ser transmitido pelo Aedes albopictus.
Esse mosquito aqui, pessoal, é um mosquito holometábulo. Vamos lá, vem aqui comigo. O vetor da dengue, ele é holometábulo. Ou seja, é um inseto que vai passar, pessoal, por metamorfose completa. Como assim, professor? O ovo dá origem a uma larva, essa larva ela dá origem à pupa e a pupa dá origem ao imago. Professor, o que é o imago? O imago, pessoal, é o mosquito adulto. O imago é o mosquito adulto. Por que eu estou mostrando isso para vocês? Porque já foi questão de vestibular. Como assim, professor? Por que eu tenho que evitar água parada, exposta, para reduzir os casos de dengue? Porque o mosquito da dengue, ele é holometábulo. Ele coloca o ovo dele em água parada. E aí, ó, esse ovo dá origem à larva, que dá origem à pupa. Aonde, professor? Em água parada. É por isso que eu devo evitar depósito com água parada exposta, porque assim eu vou ter menos mosquito da dengue, menos mosquitos, menor número de vetores, menor número de pessoas picadas. Consequentemente, você tem aí o menor número de pessoas contaminadas. Só lembrando que o mosquito, ele tem que picar alguém contaminado, algum animal contaminado com o vírus da dengue, para que ele fique contaminado e possa transmitir para outra pessoa, para uma pessoa. Ou então, ele tem que vir de uma fêmea contaminada. A fêmea que está contaminada coloca os ovos já com o vírus causador da dengue. Então, aqueles filhotes que vêm de uma mãe contaminada também estarão com o vírus da dengue e poderão transmitir. Agora, nem todo mosquito vai estar com o vírus. Legal? Por isso que quando você é picado pelo Aedes aegypti, não necessariamente você vai ter dengue. Ok? Então vamos lá. Vamos falar agora sobre o mosquito, sobre o vírus da dengue. Esse vírus da dengue, pessoal, ele tem tropismo, ele tem crescimento, ele tem afinidade pelas células do endotélio. As células do endotélio são aquelas que formam o tecido que forma os nossos vasos sanguíneos. Não só os vasos sanguíneos, mas os vasos linfáticos. Então imagine a seguinte situação. O vírus da dengue, ele fura os vasos linfáticos. Ele fura os vasos sanguíneos. Quando esses vasos são perfurados, quem é que vai coagular o sangue? Quem é que vai tapar o buraco do vaso? São justamente as plaquetas. Isso significa dizer que pessoas que têm dengue acabam tendo a redução do número de plaquetas e, consequentemente, essas pessoas ficam mais vulneráveis a terem hemorragias. Quando o número de plaquetas cai bastante, o indivíduo pode apresentar a dengue hemorrágica, que pode ser causada, como eu falei antes, por qualquer um dos 4 tipos de vírus da dengue. Legal? Agora, uma coisa interessante. Vocês já viram aquelas propagandas dos remédios antigripais? Que no final da propaganda aparece aquela frase rápida: esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Ou seja, esse medicamento é contraindicado em caso de suspeita de dengue. Por quê? Porque o AS infantil, os remédios antigripais como Benegripe, Apracu, Coristina D, olha aí fazendo a propaganda, e também as aspirinas contém um ácido, que é o ácido acetil salicílico. Esse ácido, pessoal, ele tem ação antiplaquetária. Professor, como assim ação antiplaquetária? Ele bloqueia a ação das plaquetas. Ele bloqueia a aglutinação, a junção das plaquetas que vão formar o trombo plaquetário, que vão obstruir, que vão tapar o buraquinho dos vasos sanguíneos. É por isso que tem aquele senhorzinho, o teu avô, o teu bisavô, que todo dia toma um AS infantil. Por quê, professor? Porque os médicos dizem que esse acetil salicílico, para ajudar na tua compreensão, ele afina o sangue. Ele dificulta a formação de pequenos trombos no sangue, pequenos coágulos no sangue. Dessa forma, o teu vozinho que já tem um vaso no coração com uma placa de gordura, ou seja, o vaso já está estreito, já qualquer coisa entope o vaso, ele tem um infarto, ele toma esse ácido acetil salicílico para reduzir a formação de trombos, para afinar o sangue e assim o sangue passar mais facilmente
pelo coração dele, dificultando aí um infarto, um provável infarto nele. Ok, pessoal? Agora, se você está com dengue e toma remédio para a gripe, isso é um suicídio. Professor, por que é um suicídio? Eu quero tomar. Pois tome. A vida é sua, mas é um suicídio. Por quê, professor? Porque tu já está com o número de plaquetas baixo, você está com a plaquetopenia, porque você está com dengue. E ainda toma um medicamento que bloqueia a ação das plaquetas, a chance de você ter dengue hemorrágica e vir a morrer se torna bem elevada. Então, quer tomar? Tome. Mas aí eu já estou te explicando as consequências, ok? Agora vamos lá. Já vimos quem é o agente etiológico, que é um vírus envelopado da família flavivírus. É um vírus de RNA de cadeia positiva, é um vírus mutagênico. Tem 4 tipos de vírus da dengue. Já vimos quem é o vetor, quem é o transmissor e agora as medidas profiláticas. Primeira coisa, saiba, para quem não sabe disso, para dengue já existe, pessoal, vacina, que não é 100% eficaz. Mas aí no teu vestibular, se tiver uma medida assim, vacinar as pessoas, vacinar a população, é sim uma medida profilática. Essa vacina já é bastante utilizada no sul e no sudeste do Brasil. Então existe vacina. Outra é mosquito. O mosquito é holometábulo. Ele se desenvolve em água parada, então é evitar depósito com água parada. Uso de inseticidas? Sim, mas o uso de inseticidas, como eu venho falando aqui no nosso canal, não é uma medida ecologicamente correta. O uso de inseticidas pode ser, mas se tiver assim, medida ecologicamente correta não pode ser o inseticida. Uso de repelentes, essas são as principais medidas profiláticas contra a dengue, ok? Vacinação da população, uso de inseticida, uso de repelentes e evitar água parada exposta, onde o mosquito possa vir a se proliferar. Espero que vocês tenham gostado da nossa videoaula. Eu vou sair da frente para você bater aí o print. Se você gostou, por favor, dê aí o seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos de escola, de faculdade. Um abraço a todos e a nossa aula foi show!